Maravilha. Olá, amigos, amigas. Vamos dar início à nossa continuação hoje, nosso encontro de magnetismo. Hoje a gente pretende praticamente concluir a parte teórica, para que no próximo encontro, dentro de um mês, que é o que nós esperamos, a gente possa trabalhar a prática, né? Realizar exercícios, tanto aqui no nosso centro, como aí em casa vocês terão a oportunidade de também fazerem. Eu peço a vocês que façam as perguntas pelo grupo, porque conforme eu disse ontem, eu estou aqui com os slides abertos, então eu não consigo ver no chat, né? Perguntas pelo chat, tá? Eu estou vendo aqui que Rogério já deu uma saudação geral aqui para todo mundo, mas essa página para mim vai desaparecer, tá? Então, peço se vocês tiverem contribuições, perguntas, façam pelo nosso grupo, curso de magnetismo, que a gente responderá. Vamos seguir, então, ao nosso estudo de hoje, dando continuidade. Se quiser, eu acompanho no chat. Ah, é? Pronto, o Rogério está se colocando à disposição também a fazer o acompanhamento pelo chat. Ele vai fazer acompanhamento pelo grupo, curso de magnetismo pelo chat. Então, se vocês preferirem, pode fazer pelo chat. Pronto. Viu? Fica melhor. Mas não deixem de participar, não. Quem estiver aí conosco, não deixe de participar. Porque tantas perguntas e as contribuições, elas são sempre muito bem-vindas. Nós ontem finalizamos falando um pouco das técnicas dispersivas, né? Falamos que um conceito básico para que a gente entenda das técnicas dispersivas é imaginar que todas elas precisam de velocidade, né? Então, são aquelas técnicas onde há velocidade, né? Técnicas que há velocidade. Você não pode aplicar uma técnica dispersiva lento, porque você não está dispersando, você está concentrando. Então, a técnica, para ser dispersiva, ela requer velocidade. Quanto mais veloz, mais dispersivo ela se torna, né? Então, falamos aí dos longitudinais dispersivos, falamos dos transversais simples, falamos dos transversais cruzados, do sopro-fio, da imposição com longitudinais dispersivos, do dispersivo por impacto, da imposição de mãos com duplo sentido. Então, todas elas têm, são procedimentos muito valiosos, né? E necessários para atender determinadas doenças, determinadas enfermidades. Nós veremos, principalmente na próxima reunião, tudo isso sendo aplicado em diversos procedimentos que nós iremos estar aqui fazendo demonstrações, né? Mas a gente vai fazer também o seguinte, colocar pequenos vídeos para vocês no grupo Zap, para vocês observarem melhor longitudinal dispersivo, transversal simples, transversal cruzado, para não estar esquecendo, né, dessas informações, tá? Ao longo dessa semana a gente já vai disponibilizar pequenos vídeos com essas informações. Isso é bom, porque a gente esquece qual é misturamos com os outros. Vamos falar das técnicas concentradoras. Como a gente sabe, só tem dois tipos de técnica. Ou ela é dispersiva ou ela é concentradora. Ou você dispersa ou você doa, né? Então, quais são as técnicas concentradoras? Primeira delas, a imposição de mãos, né? Você impõe as mãos, uma mão ou duas mãos. Vamos imaginar, por exemplo, onde é que eu vou impor as mãos? Vai depender da necessidade. Imaginemos que a pessoa está com um problema no coração. Você vai fazer imposição no coronário? Não, você vai fazer a imposição no coração, né? Para poder doar, se o problema dela for carência de fluido. Porque se for congestão fluídica, você primeiro vai ter que dispersar, retirar aquela congestão, né? E aplicar os bons fluidos, tá? Com a imposição.
Se a região for grande, a gente pode usar a imposição com as duas mãos. Mas se for uma região pequenininha, vamos dizer que é um dedo, vamos dizer que é uma região pequena. Isso. Você usa o quê? Uma mão só. É suficiente, o joelho. Basta uma mão para fazer a imposição. Né? Não há necessidade das duas, a não ser que a região seja grande. O desconforto seja numa região muito grande, envolvendo um sistema, né, geral, aí você pode usar as duas mãos. Não vai ter problema nenhum também se fazer uso das duas mãos. Tá? Mas, para efeito de entendimento, uma mão muitas vezes vai servir. O longitudinal lento. O longitudinal lento, ele também é concentrador, né? Mas ele já é concentrador, comparado com a imposição de mãos, ele é menos concentrador. Ele é uma técnica menos concentradora. Inclusive, é a menos concentradora de todas. É o longitudinal lento. Então, se eu não quero aplicar, se a pessoa está com um problema generalizado, porque envolve, às vezes, vários sistemas, a pessoa está se sentindo mal, a pessoa está com centros de força todos, né, com problemas, o melhor, às vezes, é você aplicar longitudinal lento. Tá? Ontem, Raid estava mal aqui, né? Nós fizemos um pequeno trabalho de poucos minutos, né? Mas nós fizemos longitudinal lento. Por quê? Porque essa dificuldade dela, a gente notou que está influenciando em todos os centros vitais, estão desalinhados e estão sem energia. Então, a gente doou para todos eles. E como é que a gente faz o longitudinal lento? Né? A gente pega a mão, o longitudinal lento ele pode ser palmar ou ele pode ser digital. Né? Então, imagine a pessoa aqui na minha frente. Eu posso usar a mão assim, ó, lentamente, vou descendo, 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 e vou doando fluido. Né? Ou pode ser digital. Eu desço também, ó, o digital, né, descendo. É como eu disse, tem pessoas que vão sentir a necessidade por sentir alguma valência na mão, ou seja, vai sentir alguma coisa nos dedos. Às vezes sente na palma da mão. Aí, se você sente mais nos dedos, se quiser usar o digital, você usa o digital. Se você sente a valência maior do fluido sendo expelido pela palma da mão, você usa assim. Tá? É assim que vai ser feito. Esse longitudinal lento, como eu disse, é a técnica menos concentradora. Portanto, ela não vai ser eficaz em casos específicos. Tá? Em casos que são gerais, que estão associados muito à fadiga, que está associada a indisposições, ela vai ser útil. Mas, na maioria dos casos, a gente não vai fazer uso dela. A gente vai notar isso aí, tá? Porque ela não é muito eficaz para concentrar. Ela é eficaz para concentrar grandes regiões. Para concentrar pequenas regiões, vai fazer um concentrado no coração, vai usar um longitudinal lento? Não. Né? Porque o coração está aqui. Como é que você vai fazer? Né? Então, longitudinal vem da palavra ao longe, né? Ao longo de um ponto para o outro. Né? Longitudinal deve ser entendido assim. De um ponto para o outro. Né? Então, geralmente, a gente começa, às vezes, onde quê? No coronário, ou às vezes no frontal, e vai, às vezes, até o centro genésico, ou vai até a ponta do pé. Né? Temos aí o nosso sopro quente. O sopro quente ele tem um caráter concentrador, enquanto que o sopro frio ele tem um caráter dispersivo. Nós falamos do sopro frio, né? O sopro frio ele é dado como uma distância. E quando você sente ele, você sente o quê? Frio, né? Por isso que é chamado sopro frio. Mas o sopro quente é aquele que a gente faz assim, ó, bem próximo. Vamos. Cansa. Ele sai quente. É isso? Sopro quente. E ele é extremamente concentrador. Então, a gente precisa ver o problema.
Se a pessoa está com uma grande deficiência numa região, num órgão, num órgão, num centro de força, aí a gente vai fazer uso dele em alguns casos. Por exemplo, dores de coluna. É muito comum a gente fazer uso do sopro quente, porque ele é muito eficiente para inflamação e também para processos que servem também como um antibiótico, né? Então, quando existem problemas de natureza infecciosa, nós fazemos uso do sopro quente. Lembrando o seguinte, quando o sopro quente ele é dado de forma presencial, se coloca geralmente uma toalhazinha, tá? Para evitar, né, a proximidade da boca com a região. Isso. Coloca uma toalha na região do assistido. Vamos dizer que você está colocando ali, você está trabalhando uma vértebra da coluna. Você vai lá, coloca uma toalha, que evita que a saliva possa cair também, né? Ou você mesmo, se for um quadro infeccioso, por exemplo, você se contaminar, né? Então, se coloca, geralmente, por precaução, se coloca algo, uma toalhinha, algo assim. E aí faz o procedimento, questão higiênica. Bem rápido, né? E próximo. E ali você vai repetir quantas vezes o sopro quente, Júnior? Em média, a gente faz uma repetição de 3, 4 vezes. Tá? Quem já tem problema no laríngeo, aí o que é que acontece? Quem já tem problema no laríngeo, é como Raiz colocou. Mesmo pessoas que não têm uma vulnerabilidade no centro laríngeo, elas podem sentir, né, realmente, assim, esse trabalho de forma bem exaustiva, certo? Nessa região. Então, ela vai ter uma tosse, ela pode sentir um certo desconforto, de alguma forma, depois da aplicação. Por quê? Porque a gente usina muito o fluido pelo centro laríngeo, quando a gente faz o sopro quente. Então, é esse centro que ele é ativado no momento do sopro quente, tá? E ele tem um efeito assim maravilhoso para quadros infecciosos, inflamatórios. O sopro quente, ele é altamente recomendável, porque a pessoa consegue sentir o efeito. Geralmente, às vezes a pessoa nem está fazendo uso. Quantas vezes eu já atendi pessoas com problema de infecção? Várias vezes. E a pessoa não precisou fazer uso de antibiótico nenhum. Por quê? Porque o sopro quente, você dá o comando mental para o quê? Destruir aquelas colônias de bactérias, né? E destrói, né? É por isso que o magnetismo também, além ele tem esse caráter, né? Não só o caráter, vamos dizer, positivo, mas tem o caráter negativo. Mas é um negativo também para o bem do paciente, né? Quando a gente aplica. Porque a gente quer matar o quê? As bactérias, né? Que estão produzindo ali a infecção, né? O processo inflamatório, a gente também vai agir para que haja uma restauração das células, do tecido, daquela região em específico. Primeiro, quem levantou a mão foi Chico. Vamos lá, Chico. Pronto, perfeito. Exatamente, vai servir. Isso, uma toalhinha. Tecido. Como me lembrou muito do magnetismo, do sopro quente. Quando a criança engasgada, sopra na moreninha dela, mas assim. Isso. Eu lembrei dessa passagem, faz parte. E aí resolvia. Resolvia, né? Pois é, tá vendo? É o magnetismo de ninguém. Isso. Sabia o nome. Mas instintivamente a humanidade sempre usou. A humanidade sempre usou o sopro quente. Nós sempre usamos. Olha, a primeira coisa, quando acontece uma queimadura, o que a gente faz? Né? Melhor, a gente faz o frio, né? Dispersa logo. Pronto. Isso aí instintivamente já é magnetismo. Precede a inspiração.
O ideal é isso, exatamente. Você faça a respiração diafragmática, enchendo, né? Aqui o pulmão de ar, para você poder soltar ele de uma vez, no sopro quente. No sopro frio, você solta aos poucos, né? Distante. Que é dispersivo. Um outro detalhe também que precisa estarem atentos é que no momento do sopro, o ideal é que quando você for trabalhar o sopro quente, o que é que acontece? Quando você derrama um líquido, é natural, às vezes até com muita força, é natural que ele respingue, né? Ele saia do vasilhame. E isso acontece também em relação a fluido. Vejamos uma área contaminada, principalmente uma área que está infeccionada. Esses fluidos que estão lá, malsãos, eles podem lhe contaminar e causar um certo mal-estar temporário. Para que se evite isso, o que é que você faz? Você faz o sopro quente, fecha a respiração, volta a respirar fora da área de campo, onde foi feito o trabalho do sopro quente, certo? Dessa forma, você está se protegendo e evitando que isso traga desconforto, descompensações. Você se contamine com o fluido pernicioso que está ali, né, parado. Pergunte, William. A pergunta uma vez uma área muito contaminada da região, não é melhor fazer um passe, dar um passe em posição de mãos, em vez do sopro? Perfeito. Olha só, vocês vão ter várias opções, né? Vocês percebem? Vocês vão ter várias opções. Então, assim, o mais eficiente em casos de infecção e inflamação grave é o sopro quente. É o sopro quente, tá? Agora, vamos dizer, a situação já está controlada, né? A infecção já está cessando, ou o processo inflamatório já está cessando. Você pode usar aí a imposição, que ela é menos concentradora. Você não vai precisar mais concentrar muito fluido, se você já está vencendo mal, né? Você não precisa, você precisa no começo, né? Mas depois você pode usar a imposição de mãos, porque até para evitar o cansaço, né? O cansaço e o desgaste do laringe, tá? E quando você faz 2, 3 vezes, quando você enche para fazer isso, você cansa. E não é o cansaço físico somente, né? É o cansaço mesmo fluídico, porque há né, um trabalho sendo feito e como você retira muito fluido, né, de si, então esse cansaço ele chega, né, em forma de fadiga fluídica, principalmente, né? Porque quem tem um bom condicionamento eu tenho um bom condicionamento cardiorrespiratório, eu não vou ter esse problema. Engano, porque o problema é fluídico, é mais fluídico do que físico, tá? Então, a gente precisa ter, assim, um certo cuidado no uso. Não abusar do uso do sopro quente. O sopro quente deve ser utilizado somente nos casos específicos, tá? Para evitar um abuso dessa técnica de forma desnecessária, né? É aquela história do medicamento, né? Se você tem a oportunidade de usar um analgésico, né, leve, por que você vai usar um analgésico potente para um problema simples? Não tem sentido, né? Não faz nenhum sentido, tá? Eu queria dizer ao William que é bom a gente ter essa preocupação, mas não precisa ter medo. Não é medo, é que passa por você tem medo de nada. Porque se a gente for fazer alguma coisa com medo, você não age, você não anda, você não faz aquilo. Uma outra coisa. Você tem medo de nada. Uma outra coisa que me fez lembrar é que o sopro ele tem uma prevenção. Para fazer o sopro, segundo Jacob de Mello, você tem que se agora a palavra, você tem que se prevenir, se precaver de certos consumos de alimentos, certos tipos de pronunciar essas palavras. Está lá no livro Passo a Passo, negócio assim, não me lembro o nome. Certo. Ele traz toda uma teoria sobre isso.
Aí o sopro, qualquer um pode fazer, mas sem prevenções. Perfeito. O trabalho moral é o trabalho de cada dia que nós devemos estar fazendo, né? Um espírita, ele sabe que ele precisa estar atento à sua reforma moral, né? Precisa se policiar. Ele sabe ainda também que o fluido, ele pode ser contaminado, né? Por nossos pensamentos negativos, né? Por nossos pensamentos, enfim, negativos, etc e tal. E isso vai lhe fazer mal, né? Lhe fará mal. A questão mesmo do sopro, ele levanta a questão não só dos pensamentos, mas também do nosso péssimo hábito, palavrões, ou péssimo hábito da fofoca. Tá lá, gente, não é o que fala, Jacob Melo que fala. Chegue Ele junto. Muito claro, diga, olha, pessoas que fofocam, pessoas que têm um péssimo hábito de Palavrões. Ou às vezes não é nem a fofoca nem palavrão, ela mesmo tem um hábito, uma mania, vamos dizer assim, doentia, de qualquer coisa estar falando, qualquer besteira. Exato. A gente precisa se policiar sempre, né? Nos nossos atos. Evitar fazer uso de comida muito condimentada no dia, né? Evitar fazer uso, quem ainda faz uso de alimentação de vísceras, etc. e tal, deve evitar, pelo menos, né, nos dias que está aplicando, né? Tanto o passe simples, aí esse passe de cabine, né, como o magnetismo mesmo, tá? Isso tudo deve ser evitado. O álcool, então, a gente nem se fala, né? Quem fizer uso, Jacó, inclusive, ele é meio taxativo em relação a essa questão do álcool. Ele diz que não deve se consumir álcool de forma alguma. Mas eu, particularmente, entendo o seguinte: se você consegue beber de forma moderada e evitar o uso do álcool nos dias de trabalho, já vai ser uma bênção, tá? Vai ser uma bênção. Até porque Jesus, a gente sabe que Jesus, né, tomava um vinhozinho lá e curava. Eu mesmo passei por essa experiência. Eu não vejo. Mas no trabalho, eu fiz todo um trabalho de moderação para a moral se suspender. Foi perfeito. Tá vendo aí? Você sente a diferença, né? A diferença. Perfeito, muito bom. Aflorações. O que são aflorações? São também chamados passes rotativos, né? São esses passes aqui, ó, que eu estou indicando. A afloração ela pode ser digital, percebam, os dígitos, né, os dedos, estão sendo postos na região que está necessitando de fluido. Ela também é altamente concentradora. Ou pode ser palmar. Né? Qual deve ser o sentido que nós devemos usar o passe afloração? Sentido horário. Evitar o sentido anti-horário. Tá? Sentido horário, sentido relógio. Tá? À esquerda, né? Para a direita. Enfim. Esse deve ser a forma correta para fazer uso desta técnica. Tá? Ela também é muito indicada para processos inflamatórios, ela também é muito indicada para processos infecciosos, né? Para determinados problemas cardíacos. Ela é menos concentradora do que o sopro quente, mas ela é mais concentradora do que a imposição de mãos, a floração, certo? Tanto você aplica como ela digital, como você aplica ela palmar. Agora, tem um problema quando você aplica as duas mãos de uma vez só. Pode acontecer o seguinte, cada um ir para um sentido diferente, né? Até o seu cérebro, até isso ficar no automático, né? Você precisa de um pouco de treino para que ambas caminhem no sentido horário. Porque, às vezes, uma vai para um lado, outra vai para o outro, né? Agora, a gente costuma fazer uso do dispersivo em regiões pequenas, que uma mão só alcança.
Vamos dizer que se a gente esteja atendendo o laríngeo. O laríngeo, quando ele está muito atacado, é bom a gente trabalhar com ele, com a floração. Né? E a floração é assim, quanto mais também veloz, né, mais concentrador fica. Por quê? Isso aí tem uma resposta na física, que eu não vou saber explicar direito. Mas tem a ver com a força centrípeta, de rotação, do próprio centro de força. Não é bem atômica, não, é física mesmo. A atômica não dá mais. E aí você consegue concentrar mais nesse processo, certo? E também há uma percepção, né, do centro de força, você percebe, através do tato, que isso alcança mais rapidamente o centro de força, porque ela é mais concentradora. Tá? Circular. O circular ele é assim, ó. Ele é um movimento de 180 graus, certo? A mão está aberta, não é isso? À esquerda, sempre no sentido horário, ó. E ela vem e se fecha à direita, certo? Nem faz um círculo. Quase isso. É 180 graus, né? Porque o círculo ele é 380, né? Que seria a floração. O circular, ele é só assim, ó. Exatamente, não faz o círculo, como ela disse. É até equivocado, né? Falar que isso aqui é círculo. Deveria ser o contrário, né? Mas foram os termos que eles usaram. Principalmente os magnetizadores clássicos. Então faz isso. Quando volta com ela fechada. Ou então sai do campo, como Raimundinha já falou aqui, né? Marinilda, sai do campo e faz. A bateria aqui está informando que está acabando. Rogério. Oi? A bateria está acabando. Então, nós temos aí Aí você vai dizer, Júnior, quando eu devo usar, ao invés de uma floração, eu devo usar um circular, que é isso aqui. O circular são áreas bem pequenas. Vamos imaginar um dedo que está inflamado. Você usa o circular. Agora, se você tem o pé que está inflamado, você usa a floração. Porque é mais fácil você, né, conseguir contemplar todo o pé no processo de trabalho, né, de concentrado. Mas se é uma área pequenininha, né, que está inflamada, um dedo, um tendão, use a floração, tá? Use uma floração que vai dar o mesmo resultado. A diferença é que na floração, o que é que nós temos na floração? Qual a grande diferença? Na floração, a grande diferença é que ele é concentrador para regiões pequenas, enquanto que, né, aliás, a floração é isso aqui. Ele é um concentrado para regiões maiores. E o circular é um concentrado para regiões menores. Tá bom? Imposição por impacto. A gente viu a posição normal. Qual é a imposição por impacto? A imposição por impacto é assim. Né? Por isso que é impacto. Você dá um impacto em relação às suas mãos. Dá uma empurrada. Ó. Empurra com firmeza as mãos. Certo? Isso aqui é imposição por impacto. Né? Ela é muito eficiente também, a imposição por impacto, para problemas inflamatórios, especialmente associados à coluna. Você pode trabalhar, a gente vai ver técnicas alternativas. A gente vai ver várias formas de trabalhar a coluna, por exemplo. Aqui. A gente vai trabalhar, a gente vai ter nossa última aula específica. Eu optei em trabalhar dores, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E aí a gente vai trabalhar dores também e vai trabalhar desobsessões pela ação magnética. E a gente vai ver com calma o uso dessa técnica. Tem alguns vídeos também meus que foram feitos no passado e que
eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente trabalha na coluna com a imposição por impacto, né? Que vai dar excelentes resultados, né? E não é uma técnica demorada. E está na nossa apostila. Cartilha de magnetizador. Lembrando a vocês também que estão aí, que não tem a cartilha, eu vou disponibilizar no grupo. Curso de magnetismo, a cartilha para que vocês peguem as nossas técnicas. Não, eu me refiro ao pessoal daqui que não tem. Marisa, acho que não tem. Luzia não tem. Quem mais está sem aí? Acho que são elas, né? Marisa e Luzia. As cartilhas. As cartilhas estão na minha moça, me deu 3. 3, né? Pronto. Mas a maioria aqui já recebeu. Eu acho que está faltando Djalma e Glorinha. Djalma e Glorinha, para vocês virem, vocês recebam suas cartilhas. Viu? E se houver mais pessoas procurando, você me informa que eu vou fazer mais. Tá? Mas eu vou disponibilizar no grupo a digital. Certo? Então, imposição por impacto é isso aqui, ó. Né? Ela pode ser palmar, a imposição por impacto, ou ela pode ser digital. Tá? Tem nessa apostila como técnica alternativa para tratar dor de coluna. Dor de coluna, da lombar. Tá bom? Já viu? Pronto. Isso dá um resultado extraordinário. Vocês verão quando vocês aplicarem. Imposição dupla e introjeções magnéticas. A dupla imposição, lembre que a gente falou na dispersiva, a gente falou de imposição, né, com longitudinal lento, com longitudinal dispersivo, que é o chamado arrastamento também, né? Aqui, que é uma técnica o quê? Dispersiva. Essa técnica aqui ela é concentradora. Você impõe duplamente, faz uma imposição dupla. Imaginemos que a pessoa tem um problema. E esse problema da pessoa, por exemplo, tratar dores, especialmente desconfortos de natureza assim generalizada. É uma técnica muito boa para se fazer uso é você pegar o centromeral, que fica aqui na nuca, você impõe uma mão no centromeral, a outra você impõe sobre o centro gástrico e você faz essa imposição por alguns minutos, a depender do caso em específico. Nós trabalhamos um caso, por exemplo, envolvendo diarreia, indisposição, que a pessoa já estava numa situação muito mal, ela já tinha procurado um médico, um gastro, para poder tratar, tinha procurado primeiro um clínico, estava fazendo recomposição da flora intestinal e ainda assim não suspendia a diarreia. Então, nós trabalhamos, dentre outras técnicas, a principal foi essa daqui, por cerca de 5 minutos, fazendo essa imposição. Ah, Júnior, você trabalhou presencial, foi? Não, eu trabalhei à distância. Eu imaginei colocando a mão na nuca da pessoa, próxima, na nuca, a outra sobre a chamada boca do estômago, para vocês verem, ó, que é o centro gástrico, tá? Então, nós fizemos dessa forma e deu um resultado extraordinário. Para dores e desconfortos, é extraordinária essa técnica. Alivia profundamente. Pergunte. A gente pensa, imagina que a gente está fazendo à distância, só que a gente termina estando presencial. Perfeito. E quando você faz esse trabalho que você vai fazer na pessoa, você se sente lá. Quando eu venho na Marisa, você ficar aqui, eu estou lá no quarto. Exatamente. Eu estou indo, é uma distância que você está ficando presente. Isso. E outra coisa também que eu já tenho observado, que eu observava antes e agora eu não estou fazendo, é observar quem está em volta. Isso. Porque se você observar, você vê quem está em volta. Isso. E você termina não sabendo o que fazer. Então, eu não estou observando quem está em volta. Isso. Eu para ajudar. Exato. A Marinilda, eu penso só nela. Não olho. Perfeito. Perfeito. Porque vai ser um outro trabalho que você vai fazer. Você tem essa facilidade, você vê. Você vai fazer o quê naquele momento ali? Então, a gente procura não ver.
Exatamente. Porque quem tem essa faculdade de vidência mediúnica, é natural que veja até espíritos trabalhando. Trabalhando de uma forma, outros querendo prejudicar, aquela coisa toda. Então, assim, nós sabemos que nós estamos assessorados. Né? Nós não devemos temer qualquer trabalho. Né? Que nós estamos muito bem assessorados. Porque o nosso trabalho visa o bem. Então, nós faremos. E isso serve de distração. Se você tem evidência, se você ficar focado muito no que os outros estão fazendo, você perde o foco do trabalho também. Entendeu? Então, não é adequado. O mesmo acontece quem tem dupla vista. Que tem vidente, que tem dupla vista, tem pessoas que têm dupla vista que não têm evidência. Por exemplo, o que acontece, o que é comum acontecer na dupla vista? Você pode ver o ambiente também. Quantas vezes eu cansei de ver o ambiente? Um dia eu estava, por volta de... A Adriana estava numa infecção urinária em São Paulo. Eu estava aqui acho que era em Nova Açores que eu estava. Foi, em Nova Açores. E nós marcamos uma sessão magnética para tratar a infecção dela. Ela estava sentindo muitas dores, né? E marcamos para 11 horas, porque chegou visita lá, aquela coisa toda, o pessoal foi embora 11 horas da noite, 11h30 da noite. Aí eu fui, me concentrei e notei que havia uma pessoa abrindo e fechando a porta do quarto da casa dela o tempo todo, lá em São Paulo. Abria e fechava, abria e fechava. E aí eu perguntei a ela. Ela me disse, era a Jéssica, que era a menina, né? Prima, menor de idade, que estava brincando. Ela tinha pedido para ela ainda estava acordada essa hora, e ela ficava só abrindo e fechando a porta. Tá? Várias situações já ocorreram comigo na dupla vista. Uma vez eu estava aplicando também uma pessoa daqui, e a filha dela estava ouvindo música alta. E eu notei que havia música alta no ambiente e uma pessoa cantando. Isso aconteceu. Né? Aí eu falei para ela, ela falou, de fato, estava acontecendo em minha casa. Né? E várias outras situações, em termos de luminosidade. Agora, eu não vejo a pessoa, na dupla vista, eu não vejo a pessoa assim. Certo? É com essa lucidez que a gente tem aqui, vendo. Exatamente, ver meio fora de foco as coisas, tá? A minha percepção. Ela é assim, ela é um pouco desfocada. É lógico que o grau de dupla vista varia de pessoa para pessoa, né? Mas no meu caso é assim. Então, foi uma prova que eu me dei, eu mesmo me permiti me dar sobre o trabalho. Né? Eu sabia que eu estava lá porque eu provei que eu estava lá. Em várias vezes, principalmente no começo, quando eu fazia atendimento à distância. Eu perguntava a muitas pessoas, você estava num ambiente claro? Porque eu senti que o ambiente estava claro. Eu estava num ambiente escuro, aí a pessoa revelava. E sempre batia com aquilo que eu estava, né, percebendo. Certo? Então, assim, essa capacidade da gente ir até lá é algo absolutamente normal, natural. Já houve situações em que eu fui fazer um trabalho e a pessoa não estava presente. Eu notei. A pessoa esqueceu, se passou, teve um momento. Teve uma outra que recebeu visita no dia. Eu notei. Mesmo assim, eu trabalhei. Sabia das emoções dela, que estava memorando momentos delicados da vida. Enquanto isso, eu estava lá aplicando um passe. A pessoa falou, vamos fazer outro dia. Eu falei, não, já foi feito o trabalho. E é isso. Então, quem faz o trabalho à distância vai perceber, certo? Se a pessoa está ou não. Mas se não perceber, não tem nada. Porque muitas vezes a gente não tem a capacidade. Quando você tem a capacidade, você percebe se a pessoa está ou não vinculada ao trabalho. E tanto é que no LEAN, o pessoal que faz a distância, antigamente, eles faziam assim, não localizado. Eles faziam essa preparação. Se a pessoa não estivesse em sintonia, né, eles notavam e não faziam nada, não localizado. Pronto. Aí, quando chegaram na semana passada, realmente eu esqueci. Fui fazer outra coisa, sair de casa, etc e tal. Né?
Então, introjeções magnéticas. O que é introjeções magnéticas, gente? É vocês fazerem criações. Isso aí a gente não vai trabalhar muito, não. Porque o nosso foco é trabalhar muito as coisas mais simples e mais fáceis de serem trabalhadas. Mas nós podemos fazer criações fluídicas. Criar fluidicamente coisas, objetos. Por exemplo, um dreno. Se a pessoa estiver com um excesso, por exemplo, né, de uma congestão fluídica, você pode colocar um dreno nessa pessoa para ajudar no processo de drenagem daquele fluido. Né? Uma mangueirinha, você cria fluidicamente e coloca. Certo? Problema circulatório também você pode fazer as colocações. Várias questões médicas que são feitas, são colocadas. Às vezes, a gente na drenagem, a gente só tem o problema de não saber como sai. Você tem que saber que você está colocando, digamos assim, no pulmão, mas você saber até onde você vai. Qual é a saída? Qual é a saída? Porque muitas vezes a gente coloca e não sabe onde vou colocar o fio. Vai sair por onde? Isso. Perfeito. Você tem que, quando você faz uma criação dessa, você precisa saber colocar, certo? Por exemplo, a gente pode colocar uma drenagem dessa para poder sair pelo canal urinário ou sair pelo ânus, né? Enfim, certo? São pontos que podem ser feitos. A criação fluídica. Eu falei de criação fluídica, mas eu não falei de introjeção magnética, não. Me desculpe, introjeção magnética é outra coisa, viu? Introjeção magnética é você introjetar, é você colocar lá dentro. Vamos imaginar, por exemplo, uma questão específica. Imagine como é que a gente vai alcançar determinadas regiões do cérebro. Hipocampo, tálamo, hipotálamo, hipófise, glândula pineal, etc. e tal, né? Toda essa anatomia do cérebro, fazendo introjeção, fazendo com que o nosso fluido ele entre, uma das entradas mais comuns, mas a gente pode usar também as entradas dos centros vitais, como, por exemplo, o frontal, o coronário, mas a gente pode usar também, o ouvido. E a gente faz com que o fluido ele chegue até aquela glândula que está produzindo todo aquele desconforto. E nós conseguimos resolver boa parte dos problemas, né? Um trabalho que é feito com introjeção magnética é para tratar o mal de Parkinson. E ele é feito com resultados extraordinários, né? Tem uma companheira nossa, magnetizadora, no grupo de estudo que nós fazemos, que ela já tratou 4 pessoas com mal de Parkinson. Dessas 4 pessoas, 3 ela conseguiu curar do mal de Parkinson. Apenas uma. Como? Curar curando mesmo, porque a medicina não cura. E o magnetismo cura o mal de Parkinson. O magnetismo consegue resultados extraordinários com esclerose múltipla. Magnetismo humano, Jacob Mellon. Ele diz, agora você vai ter que estudar muita fisiologia e muita anatomia. Porque são técnicas que vai ter que trabalhar muito a parte do cérebro, certo? Regiões específicas do cérebro, para conseguir resultados. Tem um colega meu de trabalho que ele está com mal de Parkinson. E agora ele está num grau ainda tranquilo. Ele está fazendo, parece que está retardando, né, os efeitos, e eu quero tratar ele. Eu vou me oferecer, né? Não sei se ele vai aceitar, mas eu quero fazer pela primeira vez, tratar um problema de mal de Parkinson, tá? Para ver se a gente consegue obter a cura. Pronto. O tratamento no perispírito. Eu não falei disso? Achei que tivesse falado. Mas vamos lá. O tratamento magnético no perispírito, não. É aplicado em 3 zonas ativantes. Em 3 zonas. Ativante, né? Zona intermediária e a chamada zona calmante. Certo? O princípio da zona vem sendo adotado na ciência magnética desde Deleuze. Está em conformidade com o espiritismo. Vez que se pretendemos
alcançar o perispírito, devemos considerá-lo como uma grande esfera a nos envolver, conforme os espíritos na codificação nos confirma a esse respeito, né? Então é isso. Nós sabemos que o nosso perispírito, ele tem essa capacidade expansiva. É por isso que a gente consegue ir em qualquer lugar pelo pensamento, né? Pelo pensamento e pela vontade. A gente alcança qualquer pessoa em qualquer lugar usando de pensamento e de vontade, né? Por quê? Porque o nosso perispírito, ele se expande, ele se irradia, ele vai até lá. E nós conseguimos fazer esse trabalho à distância, né? Então, para que a gente faça qualquer tratamento magnético, é assim, não é... A gente vai ver que isso é uma regra geral, tem exceções, vai ter situações que você não vai precisar trabalhar outras zonas. Mas, em regra, a gente vai trabalhar 3 zonas. A gente considera zona ativante, zona intermediária e zona calmante nesse trabalho. São 3 campos fluídicos onde a gente vai atuar. O primeiro campo fluídico, ele fica a menos de 30 centímetros do corpo físico. No primeiro campo que a gente vai atuar. Menos de 30 centímetros. Certo? Quanto mais próximo do corpo, mais ativante ele é. Por que Deleuze chamou isso de zona ativante? Né? Porque ativa? Não. É porque está muito associado à região próxima mesmo do corpo físico, né? E também do próprio centro de força. Então, chama-se ativante por isso. Zona intermediária é aquela que fica entre 30 a menos de 50 centímetros do corpo físico. Então, você vai atuar também nesse campo, certo? E a zona calmante é que fica mais distante, fica mais de 50 centímetros da pessoa, né? Então, são 3 zonas que você trabalha. Quando você for trabalhar de específico, você vai trabalhar nas 3 zonas. Ativante, que é próxima do corpo. Vamos dizer, você faz 15 dispersivos na zona ativante. Aí você vai passar mais 15 dispersivos na zona intermediária e mais 15 dispersivos na zona calmante. Tá? Não sei se isso depende do professor ou depende de querer. Porque muitas vezes você vê resultado muito antes desses 15 vezes. Pronto. Eu não sei se isso aí vai depender do seu estado ou do seu querer, não sei, mas não precisa, muitas vezes não precisa. Pronto. A gente usa geralmente como regra uma média, né? Dispersivos. 1, 2, 3, geralmente não vai fazer efeito nenhum. Geralmente, a regra geral é que não vai fazer efeito. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar só um exemplo muito prático. Deixa eu ver qual é a questão. Parece que é a questão 428 do Livro dos Espíritos, salvo engano, viu? Depois vocês consultem lá. Os Espíritos perguntam a Kardec se alguém que está próximo a morrer, né, pode ser curado. Aí eles respondem, sim, sem dúvida. Você não vê isso, não vê todos os dias a prova disso? Com magnetismo. Ele não usa a medicina, ele poderia fazer uso. Os espíritos poderiam responder, né, porque a medicina também cura. Mas eles usaram o magnetismo. E aí os espíritos respondem, às vezes o que falta ao assistido é só magnetismo. Então vamos imaginar uma pessoa que está morrendo. Se você doa magnetismo a ela, se o problema dela for só magnetismo, ela vai ser curada. E aí você não vai precisar. Por isso que nós tivemos, quando atendemos Covid e AIDS, a oportunidade de ver isso, a prova, AIDS, Glorinha, trabalharam muito, com pacientes que precisavam só de magnetismo. Elas agiam em torno, em média, de 5 minutos, 10 minutos, as pessoas, e essas pessoas se curaram. Por quê? Faltava o quê? Só magnetismo. Teve uma pessoa, eu tive experiências também tratando pessoas Covid. E quando a gente fala que a gente tratou com pessoas Covid, não é pessoas que estavam em casa, não, era pessoas que estavam hospitalizadas, internadas, em estado grave. E aí,
Dentre essas pessoas, eu lembro de um rapaz que estava com 90% do pulmão comprometido. Eu apliquei a primeira sessão nele. Eu falei, bom, este rapaz, ou ele está desencarnando, ou ele vai ter uma melhora absurda a partir de hoje. Porque ele está bem. Moral da história, ele estava bem, de fato. Pronto, a partir daquele dia começou a desaparecer. Porque só faltava a ele o quê? Magnetismo. Então, a gente tem casos excepcionais. Teve um caso de AIDS também, onde uma senhora já estava até... já tinha sido levada para casa, porque a medicina dizia que não tinha mais jeito nenhum, uma senhora. Ela aplicou magnetismo, a senhora reviveu. Né? Então, às vezes o que falta é só magnetismo. Você aplica o magnetismo de uma forma geral, sem atender especificamente nenhum ponto específico, nenhum procedimento específico, apenas trabalho geral, e você consegue esse resultado extraordinário. Por quê? Isso acontece de forma excepcional, isso não é a regra. São os casos extraordinários. É até complicado isso assim, pior, né? Tem um rapaz lá em Campo Formoso que a família já não tinha mais esperança nenhuma. Estava esperando só ele terminar para morrer mesmo. Aí eu e a Glória, dizemos que rapaz, só vamos desistir no dia que ele morrer. Resultado, ele não morreu. Até hoje está vivo. Mas tem tanto problema esse rapaz, nunca mais ele foi mesmo. Foi muito problema. E hoje eu pergunto assim, será que foi bom a gente ter feito esse esforço tão grande para o rapaz não estar quase sem vida, assim? Não é mais a pessoa que era. Essa que fica na dúvida. Não era melhor ter deixado ele morrer, não? Pronto. É uma pergunta, né? Interessante mesmo. Percebamos. Se a gente for ler o item 23, salvo engano, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem do Espírito Bernardini, ele vai nos dizer o seguinte, que chegando o doente, né, chegando a pessoa enferma, a gente não deve jamais dizer assim, isso é problema da pessoa. E a gente deixa que Deus resolve, a providência divina resolve, não. Se chegou a nossas mãos, é porque nós temos potencial para cuidar, né? Então, cuidemos, certo? Porque pode ser que tenha sido a hora da morte dela mesmo, mas pode ser que não, né? E aí, se não for, né? Então, é preciso que a gente trabalhe. Com relação às sequelas, isso aí foi o caso de Covid, né? As sequelas de Covid, a gente sabe, uma pessoa que estava internada, entubada, etc e tal, ela vai, se ela conseguindo sobreviver, é muito comum que ela traga sequelas do Covid, né? Muito grande. Mas ela precisava passar por essa experiência, estava um processo expiatório necessário para a criatura, tá? Mas ela precisava passar por isso, talvez para valorizar mais a vida, né? Então, a gente não cabe a nós fazermos esse julgamento, né? Porque isso, a providência divina, somente a providência divina sabe o porquê, né? Então, passamos. Perguntinho. Verdade. E a gente tem que dar graças a Deus porque a gente foi o instrumento disso, né? De ter ajudado ele. Porque o mal é aparente. O mal é aparente, né? Então, a hipótese dos centros vitais utilizada no tratamento médico. A gente vai ver isso aqui. Por que eu trato como... por que eu trato... Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso coffee break, viu, gente? E aí, temos o seguinte. Tem pergunta aí, Rogério? Só mandar um alô para Nogueira e para Tita. Estão lá? Então, Nogueira, Tita, um abraço para vocês que estão conosco aí. Se quiserem fazer contribuições, podem fazer pelo nosso chat aí, tá? Contribuições e perguntas. Eu queria que você depois tivesse assim,
falasse da pineal, do médio, por que é diferente? A diferença da pineal do médio para uma pessoa normal. Certo. Então, assim, vamos falar um pouco agora sobre a hipótese dos centros vitais utilizadas no tratamento médico. É bastante utilizado em vários tratamentos magnéticos atuais os centros vitais. Inclusive, alguns procedimentos que veremos adiante usa como referência o atendimento aos centros vitais, ou chácaras, né? Chácaras, como quiserem, né? E tem apresentado excelentes resultados na obtenção da cura ou na reabilitação dos doentes. Então, nós usamos porque dá resultados. Né? Por que a gente coloca como hipótese os centros vitais? Porque não passou pela metodologia, pelo método de Kardec. Por exemplo, a ciência espírita ela não fala que existem centros vitais, ela não fala que existem chácaras. Ou chácaras. Mas quem é que traz isso em suas obras? André Luiz traz em suas obras. Né? Que existe chácaras, existe centros vitais, etc. e tal. Que isso vem, inclusive, né, em favor daquilo que se fala na Índia. Né? Os teosofistas, por exemplo, eles acreditam na existência dos centros vitais. Mas, por quê? Para um princípio, ele ser considerado uma lei, um princípio, um fundamento no espiritismo, ele precisa passar pela concordância, pela universalidade e concordância dos ensinamentos dos espíritos. Então, a questão dos centros vitais não passou por isso. Né? Quem trouxe foi André Luiz. A partir de André Luiz, muitos outros depois trouxeram. Então, a gente não diz que o espiritismo de fato aceita os centros vitais, ou faz parte dos ensinamentos básicos fundamentais da doutrina, os centros vitais. A gente trabalha como uma hipótese científica, não só porque André Luiz se referiu a isso, né? E outros autores, mas principalmente porque dá resultados. Na ciência magnética, a mesma coisa. Os magnetizadores clássicos eles não falavam de centros vitais. Né? Até porque nós sabemos que, em última instância, e a gente vai encontrar essa resposta, tanto no livro dos Espíritos, da Codificação, como nos livros dos magnetizadores clássicos, que Kardec, inclusive, sugere para se formar uma biblioteca espírita. Existe a seção de magnetismo. O que é que essas obras falam? Falam que o fluido ele é incorporado, ele é absorvido pelo paciente através do sistema nervoso, através dos nervos, das inervações, certo? Então, aí a gente diz, mas não é não é pelo centro de força. Aí, se a gente adotar essa hipótese dos centros de força, dos chakras, a gente vai imaginar o quê? Primeiro ele entra pelo centro de força, é absorvido pelo centro de força, e depois ele é absorvido pelos nervos. Veja que uma coisa não anula a outra, né? Não anula. A hipótese do centro de força não anula a hipótese de que o sistema nervoso é quem absorve o fluido, certo? Seja ele o central, seja ele o periférico, né? É quem absorve na última instância. Na primeira instância seriam os chakras, porque esses chakras estariam onde? No nosso perispírito. Então, primeiramente, eles absorveriam e depois eles passariam para as inervações. Mas aí o foco do trabalho do centro vital ou o sistema nervoso? Ambos. A gente verá que é ambos. Por exemplo, problemas neurológicos, a gente vai ver que a gente mal usa a ideia de centros de força. Se você for trabalhar mal de Parkinson, você não vai usar praticamente nada a respeito de centro de força. Você vai usar apenas o sistema nervoso para trabalhar. Mal de Parkinson, Alzheimer, porque também dá resultados, no caso do Alzheimer, embora seja também um desafio muito grande. Você precisa estudar muito fisiologia para você poder fazer os trabalhos de introjeção, tá? Eu mesmo não sei. Você sabe trabalhar? Nunca trabalhei na minha vida. Agora, para eu trabalhar um caso desse, né,
quando doer, né, na gente, a gente trabalha, né? Alguém querer perto, a gente vai fazer. Para poder... O que é que acontece nesse caso do mal de Parkinson? Ou do Alzheimer? Há uma deformação, né? O Alzheimer, ele deforma o cérebro, né? E deformando o cérebro, o que é que... E a ação magnética, ela vai paralisar essa degeneração celular, certo? Então, assim, ela não vai fazer com que a pessoa ganhe aquilo que ela perdeu. Ela vai permitir que a pessoa pare de perder, né? Certo? Ao longo da vida. Isso, estacione o processo, tá bom? Ah, Juninho, já foi testado? Foi testado várias vezes. Foi testado várias vezes e foi feito por vários magnetizadores e deu certo. Então, qualquer um faz, né? Agora, precisa estudar e precisa entender o que está fazendo, né? Para poder fazer. Né? Em obras mediúnicas da doutoria do Espírito André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, o tratamento magnético realizado por entidades desencarnadas sempre perpassa pelos centros vitais. Vocês já repararam isso, né? Quem já estudou, quem já leu obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros autores, é natural eles falarem de quê? De que os espíritos aplicam passes pelos chakras, né? Pelos centros vitais. E eles, inclusive, trazem procedimentos para a gente, né? Trabalhar. O primeiro autor espírita a introduzir a referência dos centros vitais no tratamento com passes foi Edgar Armand, na obra intitulada Passes e Radiações, da década de 30 do século passado. Então, não foi nem André Luiz, foi o Edgar Armand. Né? Essa obra tem aí ainda o Passes e Radiações. E tem um... Essa capa antiga, ela tinha uma pessoa fazendo uma imposição no Egito, no egípcio. Pronto. Pois é. Aí, essa obra é a mais antiga, obra espírita sobre passe, que vai falar sobre centro de força. Depois foi que André Luiz veio falar. André Luiz só veio falar depois, certo? Até porque André Luiz começou a psicografar na década de 40, salvo engano, e as obras foram publicadas na década de 50, pela FEB. Aqui estão os principais centros de força, gente. A gente vai finalizar com eles agora, nesse nosso intervalo. A gente chama a atenção para que vocês observem os principais centros de força. Observem aqui o centro coronário, tá vendo? O topo é no topo da cabeça. Ele abre em forma de cone. Os centros de força, os chakras. Abrem sempre nesse sentido. Ele sempre tem um fluxo e ele sempre tem um refluxo. Porque nós sabemos que isso é uma lei natural, né? Tudo que flui tem que refluir. É um princípio, né, da física. O que entra tem que sair, né? Então, nós temos aqui o coronário. Qual é o refluxo do coronário? Essa região do períneo. A região do períneo, que fica entre o ânus, né, e a região genital, né? O refluxo do coronário. Aqui nós temos o frontal, ó. Nós temos o frontal, tá vendo? Fica na testa, né? O fluxo do frontal. O refluxo fica nas costas, ó, atrás da testa, no verso da testa. O laríngeo, ó, fica aqui na garganta. O refluxo dele é atrás da garganta. Aí nós temos o cardíaco, tá vendo? Tá aqui o cardíaco. O seu refluxo é no verso. O esplênico, a mesma coisa. O esplênico, ele fica... É importante que aqui não dá para perceber dentro dessa linha. Parece que o esplênico... Percebam que o esplênico, ó, ele tem um eixo a 45 graus. Os outros estão no eixo de 90 graus. O centro esplênico... É o verdinho, ó. O verdinho onde eu estou apontando aqui agora. O verde. O verdinho, ele é o centro esplênico. Ele está a 45 graus. É o único centro principal que está a 45 graus. Ele vai ficar onde? Eu estou até indicando o lugar errado. Ele vai ficar do lado esquerdo, né? Mais ou menos 2 dedos abaixo do peito. Aí está o centro esplênico, né?
Esse centro esplênico ele é de fundamental importância, principalmente no tratamento da depressão, no tratamento de doenças como leucemia. Você trabalha muito ali, porque ali tem um baço, tem um órgão também, né, muito importante, está diretamente vinculado ao esplênico, que é a região do baço. Doenças autoimunes, você usa muito o esplênico também para poder trabalhar. Síndrome do pânico, tudo isso, certo? Então, temos aqui, ó, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico. O centro gástrico, ele está muito associado a regiões das vísceras e também a atividade, o desenvolvimento, né, dos órgãos sexuais e a atividade também, as energias de natureza sexual, né? Que não são apenas energias, são energias também criativas, né? Não é só energia para sexo, energia sexual, né? E ele fica onde? Ele fica 2 dedos abaixo do umbigo, 2, 3 dedos abaixo do umbigo, o centro genésico. E ele reflui onde? Exatamente no mesmo lugar atrás, certo? Esse é o centro genésico, né? Aí vejam ele aqui nessa outra figura, né, de outro ângulo. No topo da cabeça, né, nós temos aqui. Ele está um pouco abaixo da genésica, tá vendo? Está quase na genital, né? Aqui. Está errado isso aqui, viu? Ele é um pouco acima. Aqui tem o centro esplênico, o coronário. Aqui o frontal, ó. Aqui o laríngeo, né, na garganta. Aqui o cardíaco, ó. Aqui o esplênico, né? Aqui o centro gástrico e aqui o genésico, né? Esses são os principais centros de força. A gente vai trabalhar com os principais centros de força, como eu disse, em alguns procedimentos nós trabalharemos, mas também haverá situações onde a gente vai precisar trabalhar com os chamados centros secundários, tá? Isso a gente verá mais à frente. São centros também importantes, que a gente vai ver alguma ilustração aqui, mas não se preocupe, aí você diz, informação demais. Não é. Na prática, aos pouquinhos, quando você for trabalhando, você vai absorvendo aos poucos esse conteúdo, tá? São só 7 centros de força. Lembrando que aqui é o coronário, lembrando que aqui é o frontal, aqui é o laríngeo, aqui é o cardíaco, aqui é o gástrico, na boca do estômago, né? O esplênico está aqui, ó, a 45 graus, né? E o genésico está abaixo do umbigo. Pronto. Aí você diz, mas você vai incorporar mais informação do centro secundário. A gente vai, mas o centro secundário a gente só vai utilizar em situações muito específicas, como, por exemplo, tratamento da circulação. Uma pessoa que tem problema de circulação, pode tratar. Lembrando que não são só 7, são mais de 4.800 chakras. Só que a gente diz que os 7 principais são esses, há um entendimento de que esses são os 7 principais. Por quê? Se percebe que cada um deles está ligado a uma glândula, né? Então, por exemplo, um está ligado ao pâncreas, outro está ligado, então, e eles têm um tamanho maior, né? Por estarem ligados. Então, por isso que a gente fala sempre dos 7 principais. Então, é mais ou menos... Perfeito, exatamente. É como a Adriana colocou, viu? Mais de 40 mil. Mas aí, se a gente imagina aí, a gente fosse trabalhar... Se a gente trabalhar no 7, gente, já dá um resultado extraordinário, viu? Se for para trabalhar 40 mil, você vai passar anos. Por exemplo, essa energia que a gente doa... É por meio de centros. É por meio de chakras. Eles que emitem, tá bom? Ficamos por aqui. Vai disponibilizar um novo link, Rogério? Depois do retorno? Deixar assim. Pronto. Então, gente, 15 minutos aí para um lanche, né? Para ir no banheiro e a gente retorna aí, tá? Para finalizar.